Vamos dar sequência aqui na parte 2 para você ver o que é uma narrativa que não se encaixa com o objetivo. Por exemplo, nomes Israel e Ismael têm origem no hebraico antigo e compartilham o mesmo sufixo el, que significa Deus ou divindade. No entanto, as raízes de suas ações carregam significados históricos bíblicos completamente distintos. Agora aqui eu quero que você entenda. A origem de Israel. O nome Israel surge da junção do verbo Sara, que significa lutar, persistir, com o termo El, Deus. Significa aquele que luta com Deus, ou Deus persevera. Vamos ver lá. Contexto histórico: de acordo com o livro de Gênesis na Bíblia, este nome foi dado a Jacó, neto de Abraão, após ele passar uma noite inteira lutando contra um anjo. Bom, mensageiro divino. Olha bem as palavras aqui, observe. A transição: após o episódio, a divindade declarou que ele não se chamaria mais Jacó, mas sim Israel, pois ele havia lutado com Deus, e com os homens e prevalecido. Seus descendentes formaram as 12 tribos, dando origem ao povo israelita. Olha, gente, é meio chato isso aqui, viu? O nome Ismael vem do hebraico Ismael, formado pela junção do verbo chamar, ouvir, e o termo El, Deus, significa Deus ouve ou Deus escutou. Bom, contexto histórico: na narrativa bíblica, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, fruto de sua união com a escrava egípcia Agar. Transição: o nome foi escolhido porque Deus ouviu a aflição e os clamores de Agar quando ela fugiu para o deserto após desentendimento com Sara, esposa de Abraão. Na tradição religiosa, Ismael é considerado o ancestral dos povos árabes. Bom, veja bem, gente, essa confusão que tem aqui, para que você aprenda, de certa forma, a combater o erro que tem dentro desses assuntos, dessas narrativas que não condiz com a verdade. Primeiramente, nós vamos conferir aqui a questão da palavra El. Aqui o texto diz que vem do hebraico, arcaico antigo. E eu garanto para você que isso não tem fonte no hebraico, isso vem do grego latim, tá? Como também a palavra, o nome Deus, divindade, veja bem, aqui já está esclarecendo que Deus e divino são a mesma pessoa, tá? Esse é um dos motivos pelo qual a gente aprende a identificar coisas que não têm origem no hebraico paleoarcaico. Esses dois cidadãos aqui, olha, pode ter certeza, Ismael e Israel, são dois nomes pagãos, têm origem, com certeza, classificada num sistema mentiroso, e eu vou provar isso para vocês dando a fonte desses dois nomes. O que fica difícil agora é realmente se admitir que Abraão teve um filho chamado Ismael. E eu vou dizer uma coisa para você: se pelo menos fosse verdadeiro o assunto, esse nome Ismael ou Israel, eles mudariam pelo menos a última sigla, que é o El, tá? E porque o El, com certeza eu afirmo para você que ele vem de um deus chamado Baal, tá? Então a filiação dos dois aqui, elas são muito próximas. Israel e Ismael, tá? Olha, não tem diferença.
eu quero dizer para vocês que a fonte do nome Ismael muda só o mar. E Israel, a fonte também, ela confere com o El. El é exatamente uma figura especial do deus cananeu Baal. Tá? Esse era o deus dos cananeus, Baal. El é a sigla dele. Se fosse de Yahweh, ela teria que ser Ismaul, tá? Ou Israel, tá vendo? Não tem nada a ver. Então, de onde vem a origem da palavra Is? Com certeza, nós fomos atrás e nós encontramos. Ela vem da fonte. A primeira fonte é de uma deusa egípcia chamada Isa, né? A deusa Isa é lá do Egito. Então, Is, da deusa, Ra, do Deus Sol, é o mesmo que se dizer aquela palavra que eles falam lá do Deus Sol, que eu me esqueci agora, mas é com certeza do Deus Sol, Ra, do Deus Sol, né? E El, a sigla do Deus cananeu Baal. Está fora de questão dela ter alguma ligação com o hebraico paleo-arcaico, tá? Você sabe por que eles enxertaram assim essas, digamos assim, essas narrativas endeusadas? Porque aqui deixa bem claro no assunto que a palavra Deus ou divindade, que é usado dentro da igreja adventista, que é o culto divino, quer dizer, o culto de Deus, é a mesma coisa. Divino é uma forma de você endeusar os Césares, ou seja, os imperadores. Aí você está vendo aqui que nós estamos aqui descobrindo uma parafernália de mentira, de narrativas falsas, que foram colocadas dentro das escrituras, deixando realmente uma sensação de que é coisa certa. E por que ela recebe crédito? Porque nós acreditávamos que a Bíblia era infalível, que tudo estava correto, ninguém pode tocar ali. Só que mesmo o Canon Galut, ou seja, o Apocalipse, lá no capítulo, se eu não me engano, 21, diz que não pode ser aumentado e nem diminuído. Pois não se engane com aquilo ali não, porque eles meteram a mão sim. E aqui nós temos as provas, tá? Não, mas está na Torá, tá? Sim, mas é paganismo. Eu estou falando para você, é paganismo isso aqui. Não tem como você provar que isso tem origem no hebraico paleo-arcaico, porque aqui está o rastro do grego latim. Ismael e Israel, tudo tem fonte no Egito, nos deuses. Não, e algo não tem mistura com isso aí não, pode ter certeza. Então nós temos que conferir isso aqui, estudar corretamente, tá? Para descobrir as origens verdadeiras de cada sentido. Você sabe por que eles lutaram para colocar Abraão como o pai das nações? Exatamente, para apagar o Éber, que dá origem ao hebraico. Porque se você disser que Abraão é o pai das nações e ele não tem uma língua para dar às nações, fica difícil de se aceitar isso. Porque, não, mas as línguas, elas derivam de Éber. Mas por quê? Qual o motivo de fazer isso? Por que Éber traz a descendência e Abraão ganha o mérito? Com a diferença muito grande de derivação de letra. Olha, isso não encaixa não, tá? Não encaixa mesmo. E você pode até dizer assim, mas qual o seu grau estudantil na questão do hebraico paleo-arcaico? O meu grau chama-se Rura Ulhin de Yalro. É ele que me dá exatamente a capacidade de analisar e hoje entender. O hebraico paleo-arcaico, ele não é tão difícil assim como as pessoas pintam não, tá? Porque ele não tem exatamente digamos assim, um elemento só, um assunto só com dois sentidos, como tem no grego latino não, tá? A palavra Seol, tá? Ela está dentro da Bíblia, mas é enxertada, tá? Seol, ele tem exatamente uma derivação para diversos nomes: inferno, profundidade, morada do Hades, além, sepultura. É brincadeira, olha o tanto de nome que se encaixa, rapaz, tá? Não tem condição.
Então o que nós temos que fazer aqui é exatamente estudar cuidadosamente para desanexar essa coisa que eles botaram aqui. Israel. Israel? Então aqui você vai ficar sabendo de onde vem os israelitas. Deu para entender agora? A fonte dos israelitas, mas nós temos a fonte dos hebreus. E essa é a original. Por quê? Porque nós temos a fonte do hebraico paleoarcaico. Aquele que eles arrancaram, aqueles que eles tiraram, pisaram a pé para você não conhecer o Shuan, quer dizer, o nome verdadeiro de Ialro, que vem do tetagrama. Então, gente, presta bem atenção, por favor. Não se deixe levar por esses grandes mestres que estão aí se dizendo o bambambam da coisa, recebendo crédito por aquilo que eles mentem para as pessoas, tá? E eu digo, Pastor Rodrigo Silva, você pode ser o que for, mas você está equivocado se você nunca estudou, nunca procurou conhecer o hebraico paleoarcaico e você não consegue desconjuntar quando um entra no outro. Não tem nada a ver, viu? Então, colocar o hebraico junto com o grego-latim não vai. Colocar o hebraico junto com o aramaico ou qualquer outra língua que seja, não passa. Sabe por quê? Porque o hebraico paleoarcaico, mesmo tendo sido, de certa forma, digamos assim, dissipado no meio do verbo, mais uma coisa eu digo para você, ele é o comando lá do Shualmael. Mas o que é Shualmael? É o que eles chamam de céu. Tá? Se você for levar isso aqui do original para o grego-latim, você vai para o inferno. Todo mundo está indo para o inferno agora. Por quê? Porque as pessoas todos falam a mesma língua que querem ir para o céu. Oposição para mim e outros que conhecem também. Não, para o céu eu não quero ir não. Porque eu estou sabendo certíssimo de que se eu insistir em querer ir para o céu, com certeza o diabo vai me levar para lá, porque aqueles que trabalham com o linguajar dele vão ter que seguir o que eles realmente seguem. Eu vou contar para vocês o que aconteceu quando os sacerdotes de Alchoru, esse é o nome que no original substitui o tal de Israel, viu? Não tem nem nada a ver com Israel. E Alchoru faz parte do nome de Ialro. Então, o que acontece? Acontece que quando aqueles sacerdotes realmente se venderam para César, dizendo que nós não temos rei a não ser César, realmente eles deram uma brecha para que César mudasse tudo neles. E foi daí que a coisa aconteceu. E Yahushua disse, olha, a casa de vocês ficará deserta. Lá em Manial, Mateus, capítulo 23, o lamento de Yahushua, a casa de vocês ficará deserta. Quer dizer, aí ninguém entende, ninguém consegue entender esse linguajar. Casa deserta significa um templo. E esse templo está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que o teu corpo é o templo? Olha, o corpo é o templo do Ruha Ulhin de Yahweh. Se tu destruir ele, eu te destruirei. Então, o que é que ficou deserto? Exatamente, o corpo dos sacerdotes ficaram deserto porque eles rejeitaram o Mehushihai, quer dizer, o ungido, e ao Rushuahol Mehushihai. E sendo assim, eles não participam do Ruha Ulhin de Yahweh. Não é que eles não soubessem que o nome de Ruha é o verdadeiro, mas quando eles foram para a origem de César, para o grego-latim, César fez questão de mudar isso aí. Tá? Agora vocês vão fazer parte do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, quer dizer, do Deus Divino Espírito Santo. Olha, veja bem, a junção agora é de três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que foi que eles ganharam com isso? Lá na frente, né, eles ganharam a derivação da letra J de Jesus, tá? Aí, como fica o nome deles? De Yalrudim passou para judeus. Que coisa, né? Então aqui nós estamos encontrando as origens que o sistema religioso jamais vai mostrar para vocês. Sabe por quê? Porque eles não têm essa luz. E aí piorou mais. A cidade que eles chamam Cidade Santa hoje, o Israel, veja bem o nome, né?
a capital de Israel seria o quê? Jerusa. Olha o nome que ela recebeu, Jerusalém. Jerusa é bruxa, gente. Além é sepultura. Veja as mudanças que foram feitas através de Roma, no sistema que eles chamam hoje o povo sagrado Israel. Olha as mudanças que vai tendo aí. Israel, Jerusa, além, que é sepultura, e o pau vai quebrando. Então, esse povo que a casa ficou deserta, os princípios verdadeiros do hebraico paleoarcaico saiu da vida deles. É aqui que parece que mudou de nação. Não, mas não mudou. Acontece que aqui nasce uma nação que perdeu os direitos, porque Yahweh falou, olha, a casa de vocês fica deserta. E daí por diante, olha o que aconteceu com essa nação que cravou Yahushua no madeiro. A história é bem fácil de nós entender. Nós vamos entender. Para você que quer saber sobre a questão de quem é israelita, aqui vai o verdadeiro relato. Israel é um povo que surgiu depois que Hitler matou meio mundo de Yahudim, né, que ele chamou judeus. É claro que está na língua do mundo. Os judeus que foram mortos pelo o alemão Hitler. E é outra história também que eu quero contar para vocês, tá? De onde vem Hitler. Então, quando esse povo acabou a matança de Hitler, o que sobrou deles em 1948, na contagem de Gregório, eles fundamentaram exatamente a nação de Israel. Eles não tinham liberdade para voltar para uma nação com o nome de Yalchoru, que é o nome que tem a derivação do Y de Ialro, tá? Então César exigiu isso. César é o governo atual da época. Olha, o nome tem que ser um nome que tem um equilíbrio bíblico. Por que bíblico? Porque foi enxertado dentro dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Então, o nome será Israel. Não tem nada a ver com o original do hebraico paleoarcaico. Preste bem atenção. Israel hoje é uma nação que praticamente quem não tem conhecimento diz, olha, esse aí é o povo escolhido de Ial. Outros dizem que é os 144 mil. Como estão bêbados? Está cambaleando, não tem o mínimo de noção da realidade da coisa. Esse povo é povo de casa abandonada. E Yahushua disse para eles, a casa de vocês vai ficar deserta. E pronto, acabou, encerrou. A única coisa que ficou para eles foi um muro, o muro das lamentações. Inclusive aquele muro, diz que ele foi construído por o rei Herodes. Tá? Foi o que sobrou para eles. Mas a sinagoga lá, Yahushua disse que ela seria destruída, não ficaria ali pedra sobre pedra. As pessoas não têm a mínima noção disso. Não é maldade, foi eles que pediram. Crava ele no madeiro e deixa que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você está achando que Yahweh é brincadeira, que você pode brincar com ele? Cravar aquele enviado dele, ungido dele no madeiro e depois ficar de boa, ainda se vendendo para os pagãos, né? Não, de Yahweh não se zomba. Ele viu o lamento desse povo, ele viu lá na matança, a maldade de Hitler com eles. Aí você pode até dizer assim, por que será que ele não meteu a mão e não ajudou esse povo? Porque eles pediram. Eles disseram, crava ele no madeiro e deixa que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Na realidade, esse nome Israel é o subejo de Hitler. Tá? Foi o que sobrou dos judeus. Tá? Por isso que eles têm esse nome, judeus. Agora você está sabendo que essa nação chamada Israel, ela é nada mais, nada menos do que o resto que saiu dos hebreus. Tá? Os israelitas, eles são hebreus também. Então não adianta a pessoa ficar dizendo a diferença entre um judeu, entre um israelita e um hebreu. Você, para saber explicar isso aqui, você tem que conhecer todo esse roteiro. Porque não existe três nações, é uma só. Só que ela passou por determinadas mudanças
que veio assim dar esses nomes. Qual é o motivo de hoje ter esse nome de judeu? Exatamente, esses rabinos, hoje eles são exatamente pessoas com costumes diferentes, né? Mudaram tudo, eles perderam o rumo lá do costume dos rabinos, da sinagoga, e hoje eles estão aí totalmente diferentes. A roupa, tá? Os costumes, não é mais o que era no passado. Então, presta bem atenção quando você falar de, digamos assim, a diferença entre hebreu, judeu, israelita. A diferença está não na questão do povo, mas na questão dos paganismos. Mas o povo é um só, ainda são hebreus, todavia com nomes diferentes porque se venderam, tá? E aí quando saiu os discípulos para um lado e os fariseus para o outro lado, os rabinos para o outro lado, tá? Os discípulos carregaram aquilo que eles rejeitaram, que era a mensagem que Yahushua disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, tá? Aí ele vai e fala lá do alto de Jerusalém, dizendo: a casa deles ficou deserta. E agora você quer o quê? Você quer anexar esse povo na marra, dizer que eles é o povo que vão ser salvos, é os 144 mil? Não, os 144 mil são tirados daquelas nações que foram dissipadas lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 11, na Torre de Babel. Exatamente. E isso está documentado também. É uma história que nós vamos contar também para você, como essas nações tiveram o privilégio. Inclusive, eu sou um deles. Até lá.